Paz do Senhor Jesus. Façamos hoje a leitura do capítulo 1 do livro de Esdras, da Bíblia Sagrada. O decreto de Ciro e o retorno dos judeus. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, anunciada pela boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que ele proclamasse o seguinte decreto por todo o seu reino, e também o divulgasse por escrito, o qual dizia: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Quem entre vós for do seu povo, que Deus esteja com ele, suba para Jerusalém de Judá e reconstrua o templo do Senhor, o Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Amém, aleluia, glórias a Deus. E que todo sobrevivente, qualquer que seja o lugar em que esteja vivendo, seja ajudado pelos homens desse lugar com prata, ouro, bens e animais, além das ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Glórias a Deus. Os tesouros do templo são restituídos. Então os chefes das famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e levitas, todos aqueles cujo espírito Deus havia despertado, se dispuseram a ir para Jerusalém e ali construir o templo do Senhor. E todos os seus vizinhos os ajudaram com tecidos de prata, ouro, bens, animais e objetos preciosos, além de todas as ofertas voluntárias que fizeram. Além disso, o rei Ciro tirou os utensílios que pertenciam ao templo do Senhor, que Nabucodonosor havia trazido de Jerusalém e posto na casa de seus deuses. Ciro, rei da Pérsia, ordenou que Mitredate, o tesoureiro, os retirasse. E este os entregou contados a Sesbazar, chefe de Judá. O total deles foi este: 30 tigelas de ouro, 1000 tigelas de prata, 29 panelas de prata, 30 taças de ouro, 410 taças de prata e 1000 e outros utensílios. Ao todo foram 5.400 utensílios de ouro e de prata. Sesbazar levou todos eles na ocasião em que os exilados foram da Babilônia para Jerusalém. Capítulo 2 do livro de Esdras. A lista dos que voltaram com Zorobabel. Esta é a lista dos homens exilados da província que voltaram no cativeiro. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, os tinha levado para a Babilônia e agora voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. Eles vieram na companhia de Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Relaías, Mardoqueu, Bilzã, Mispá, Bigavai, Reum e Baná, a lista dos homens do povo de Israel. Os descendentes de Parós, 2.172. Os descendentes de Cefatias, 372. Os descendentes de Ara, 775. Os descendentes de Paate e Moabe, dos filhos de Jesua e de Joabe, 2.812. Os descendentes de Elão, 1.254. Os descendentes de Zatu, 945. Os descendentes de Zacai, 760. Os descendentes de Bani, 642. Os descendentes de Bebai, 623. Os descendentes de Asgade, 1.222. Os descendentes de Adonicão, 666. Os descendentes de Bigvai, 2.056. Os descendentes de Adim, 454. Os descendentes de Até, de Ezequias, 98. Os descendentes de Bezai, 323.
Os descendentes de Jora, 112. Os descendentes de Razum, 223. Os descendentes de Gibá, 95. Os descendentes de Belém, 123. Os descendentes de Netofate, 56. Os homens de Anatote, 128. Os descendentes de Azamavete, 42. Os descendentes de Kiriate Jearim, de Sefira e de Beerote, 743. Os descendentes de Ramã e de Geba, 621. Os homens de Micamás, 122. Os homens de Betel e de Ai, 223. Os descendentes de Nebo, 52. Os descendentes de Magbis, 156. Os descendentes de outro Elão, 1254. Os descendentes de Raim, 320. Os descendentes de Lode, de Hadid e de Onom, 725. Os descendentes de Jericó, 345. Os descendentes de Senaá, 3.630. Os sacerdotes, os descendentes de Gedaías, da casa de Jesuá, 973. Os descendentes de Mé, 1.052. Os descendentes de Pazu, 1.247. Os descendentes de Harim, 1.017. Os levitas, os descendentes de Jesua e de Cadmiel. Os descendentes de Rodavias, 74. Os cantores, os descendentes de Asaf, 128. Os descendentes dos porteiros, os descendentes de Salum, de Até, os de Talmon, de Acube, de Ratita, de Sobai, de todo 139. Os servidores do templo, os descendentes de Zia, Rasufa e Tabote. Os descendentes de Queros, de Cia e de Padom. Os descendentes de Lebana, de Hagaba e de Acube. Os descendentes de Hagabe, de Salai, de Hanã. Os descendentes de Gidel, de Jaá, de Reaías. Os descendentes de Rezim, de Necoda, de Gazão. Os descendentes de Uzá, de Pazéia, de Bezai. Um momento. Os descendentes de Asná, de Meuni, de Nefuzim. Os descendentes de Baquedubi, de Baquebuque, de Hacufa, de Haru. Os descendentes de Baslute, de Meida, de Harsa. Os descendentes de Barcos, de Cícera, de Tamar. Os descendentes de Nesias e de Ratifa. Os descendentes dos servos de Salomão. Os descendentes de Sotai, de Zofene, de Zoferete, de Peruda. Os descendentes de Jaaia, de Darcon, de Gidel. Os descendentes de Cefatias, de Ratil, de Poquerete, Razebai e de Rami. O total dos servidores do templo e dos descendentes dos servos de Salomão foram 392. Estes foram os que voltaram das cidades de Tel-Melá, de Tel-Hassa, de Querube, de Radã e de Imé, mas não puderam provar que as suas famílias descendiam de Israel. Os descendentes de Delaías, Tobias e Necoda, 652. E dentre os sacerdotes, os descendentes de Rabaías, Racós e Barzilai, homem que se casou com uma filha de Barzilai, de Gileade, que era chamado pelo nome do sogro. Eles procuravam o seu registro entre os registros de famílias, mas não o encontraram. Por isso foram considerados impuros para
o sacerdote. O governador proibiu que comessem dos alimentos sagrados, enquanto não houvesse um sacerdote que consultasse a Deus por meio de Urim e do Tumim. Urim e Tumim. O total de todo este grupo chegou a 42.360 homens, além dos seus 7.337 servos e servas. Havia entre eles 200 cantores e cantoras. Possuíam 736 cavalos, 245 burros, 435 camelos e 6.720 jumentos. Quando alguns dos homens da chefe das famílias foram ao templo do Senhor em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo no seu lugar. Conforme as suas posses, deram para a tesouraria da obra 61.000 dáricos, 5.000 minas de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes e os levitas, os cantores, os porteiros e os servos do templo, bem como os demais israelitas, se estabeleceram nas suas cidades. Façamos agora a leitura do capítulo 3. O altar é edificado. Quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam nas suas cidades, o povo se reuniu em Jerusalém como um só homem. Glória a Deus. Aleluia. Então Jesua, filho de Josadac, com seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Zeltiel, e seus irmãos, se dispuseram e construíram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Só um instantinho. Apesar do medo que tinham dos povos ao redor, colocaram o altar sobre a sua base e nele ofereceram holocaustos ao Senhor pela manhã e também à tarde. Depois celebraram a festa dos tabernáculos, conforme o que está escrito, e ofereceram holocausto diário, segundo o número determinado para cada dia. E em seguida os holocaustos regulares, os da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, como também os que eram trazidos como ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Então deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros. Também deram comida, bebida e azeite aos de Sidom e de Tiro, para trazerem madeira de cedro do Líbano, a Jope, pelo mar, de acordo com a autorização de Ciro, rei da Pérsia. Os alicerces do templo. No 2º mês do 2º ano, depois que vieram ao templo de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Zodac, e os seus outros irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que vieram do cativeiro para Jerusalém, começaram a construção e designaram os levitas de mais de 20 anos para supervisionarem a construção do templo do Senhor. Então Jesua, com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os descendentes de Radovias, e os filhos de Hanadad, e os filhos e irmãos, todos os levitas, se uniram para supervisionar os que faziam a construção do templo de Deus. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes, trajando suas vestes, apresentaram-se com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo o que tinha sido prescrito por Davi, rei de Israel. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. E cantavam responsivamente,
louvando o Senhor e dando-lhes graças com essas palavras. Ele é bom e seu amor por Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, porque tinham sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Glória a Deus, aleluia, glórias a Deus, aleluia. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e chefes de famílias mais idosos, que tinham visto o primeiro templo, choraram bem alto quando viram o lançamento do fundamento desse templo. Muitos também gritaram de júbilo. Aleluias, glórias a Deus. Assim não se podia distinguir as vozes do júbilo das vozes do choro do povo, pois os gritos do povo eram muito fortes e o som se ouvia de longe. Glórias a Deus, aleluias, glórias a Deus, aleluias. Façamos agora a leitura do capítulo 4 do livro de Esdras, da Bíblia Sagrada, esse tesouro que Deus deixou para a humanidade. Capítulo 4. A acusação feita pelos samaritanos. Quando os adversários de Judá e de Benjamim ouviram que os exilados estavam construindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com o chefe de família de Cenas. Queremos ajudar-vos a construir, pois, como vós, buscamos o vosso Deus e temos oferecido sacrifícios a ele desde os dias de Esar-Hadon, rei da Assíria, que nos trouxe para cá. Mas Zorobabel, Jesua e os chefes das famílias de Israel lhe responderam: não convém que vós e nós edifiquemos juntos um templo a nosso Deus. Nós construiremos sozinhos para o Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, o rei da Pérsia. Então os povos da região passaram a desanimar o povo de Judá e a intimidá-los, atrapalhando-os na construção. Misericórdia. Deram dinheiro a alguns conselheiros para fazer oposição a eles e frustrar os seus planos. E fizeram isso durante todo o período de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. No início do reinado de Xerxes, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E durante o reinado de Artaxerxes, Bislão, Mitedrade, Mitredate, Tabel e os seus companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes, rei da Pérsia. A carta foi escrita em aramaico, com caracteres aramaicos. O comandante Reum e o secretário Sinzai escreveram uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes. O comandante Reum, o secretário Sinzai e os seus companheiros, os juízes, os governadores, os oficiais, os persas, os homens de Eleque, da Babilônia, e os elamitas de Suzã, e as demais nações que o grande e famoso Assurbanipal despertou e assentou na cidade de Samaria e a oeste de Eufrates, escreveram assim: esta é a cópia da carta que mandaram ao rei Artaxerxes. Teus servos, os homens a oeste do Eufrates, assim escrevem: saibam, rei, que os judeus que vieram a nós, da tua parte, foram a Jerusalém e estão reconstruindo aquela cidade rebelde e má. Estão restaurando seus muros e fazendo reparos nos seus alicerces. Agora saibam, rei, que se aquela cidade for reconstruída e os muros forem restaurados, eles não pagarão nem tributo, nem imposto, nem taxas, e assim as receitas do rei serão prejudicadas. Agora, visto que somos fiéis ao palácio e não nos convém ver a desonra do rei, estamos enviando este aviso ao rei, a fim de que se faça uma busca no livro das crônicas de teus antecessores, e descobrirás no livro das crônicas que essa cidade é uma cidade rebelde e desde os tempos antigos é dada a rebeliões, por isso mesmo ela foi destruída. Misericórdia. Assim estamos avisando ao rei que se essa cidade for reconstruída e os seus muros forem restaurados, não terás propriedade alguma a oeste do Eufrates. A construção do templo é proibida. Então o rei enviou ao comandante Reum, ao secretário Sinzai e aos outros companheiros que moravam em Samaria e no restante do país, a oeste do Eufrates, a seguinte resposta: paz.
A carta que nos enviaste foi traduzida e lida na minha presença. Ordenei que se fizesse uma busca, e descobriu-se que desde tempos antigos essa cidade tem se levantado contra os reis e que ela tem sido lugar de rebeliões e revoltas. Jerusalém teve reis poderosos que dominaram todo o território a oeste do Eufrates, e a eles se pagavam tributos, impostos e taxas. Ordenai a estes homens que parem a obra, e que essa cidade não seja reconstruída, enquanto eu não ordenar. Cuidado para não seres negligentes nisso, que não seja prejuízos nos interesses do rei. Que não haja prejuízo nos interesses do rei. Então, logo que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida perante Reum e Sinzai, o secretário, e seus companheiros, eles foram depressa a Jerusalém e forçaram os judeus, de forma violenta, a suspender o trabalho. Misericórdia, meu Deus. Assim, a obra do templo de Deus foi suspensa e ficou interrompida até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Ô Senhor Jesus, é assim mesmo que acontece. É assim mesmo que acontece. Quando queremos fazer a obra do Senhor, muitas vezes Satanás se levanta mesmo, mas ele é um derrotado e a obra é feita em nome de Jesus. Senhor, nós ofertamos essa leitura no Santo dos Santos, pelo fim da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Glórias a Deus.